os inimigos da cruz. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 18. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Maravilhosa igreja do Senhor, povo precioso, igreja amada, salvos pela graça, sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Hoje, amados, queremos falar desse assunto muito importante, dos inimigos da cruz. O interessante de nós compreendermos essa visão, né, esse tema, desenvolvermos ele, é compreendermos que, na verdade, os inimigos da cruz estão mais próximos de nós do que nós podemos imaginar. Porque quando você fala que alguém é inimigo da cruz, você pensa logo em alguém distante, né, da visão cristã, alguém que está em uma religião completamente diferente do que a maioria vive, né? A maioria se diz cristão, né? E você pensa assim, poxa, os inimigos da cruz estão distantes dessa realidade do cristianismo. Só que, na verdade, é bem o contrário. Tá? Só que antes de desenvolvermos esse raciocínio, eu quero dizer o seguinte. Quando Paulo fala da cruz, inimigos da cruz, claro, ele não está falando do objeto, do madeiro em si. Ele está falando da obra que foi feita ali. Ele está falando da morte de Cristo, da sua posterior ressurreição. Em outras palavras, ele está falando da graça. Então, em suma, é o seguinte: ser inimigo da cruz é ser inimigo da graça de Deus. Por que eu disse que os inimigos estão mais perto do que nós pensamos? Porque, veja, na maioria dos casos, aqueles que dizem defender a cruz são inimigos dela. Esse é o grande ponto de hoje. É preciso ficarmos atentos a isso, para entendermos e reconhecermos os verdadeiros inimigos da graça. Porque, meus amados irmãos, vejam bem, a religião em si, mesmo tendo o rótulo de cristã, toda religião também é que se rotula como cristã, ela é, por definição, inimiga da cruz. Por quê? Porque religião, nós sabemos muito bem a definição, é a tentativa de os homens chegarem a Deus de alguma forma ou conhecerem a Deus de alguma forma. Então, seria a tentativa do homem buscar Deus. O evangelho é o caminho oposto. A cruz, a graça, é o contrário. Foi Deus quem buscou os homens. Entende? A iniciativa foi de Deus, porque ninguém nunca teve a capacidade de crer em Deus. A palavra diz, né, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então não tem essa história que alguns pregam que as pessoas aceitaram Jesus porque elas quiseram, elas usaram o livre-arbítrio delas. Veja, isso não faz sentido. Biblicamente nunca houve quem buscasse a Deus. Então essa coisa da religião, de um homem tentar buscar Deus, é uma coisa completamente contrária ao Evangelho. Repito, Evangelho é Deus buscando o homem, e ele fez isso. Ele já buscou os seus, ele já os salvou, ele já fez toda a sua obra. A graça está consumada e completa. Só que veja, a visão religiosa é contrária disso. Porque nós sabemos, pela revelação do Evangelho, que tudo já foi consumado. As bênçãos já foram liberadas, as promessas cumpridas em Cristo Jesus. Cristo, como Paulo disse, né, foi o sim das promessas de Deus, e por ele nós dizemos amém. Não foi o que Paulo disse? Então, se Jesus foi o sim, então o sim já foi dado, porque Jesus já veio, morreu e ressuscitou, e ele entregou todas essas bênçãos espirituais pela graça. E Paulo fala, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então tudo já foi concedido do ponto de vista espiritual. Só que a religião não aceita. Então a religião diz o quê? Que para você ser salvo, e veja bem, não é garantido não. É ser salvo eventualmente, né? Quem sabe você pode ser salvo se você fizer a sua parte.
Então, se você cumprir todos os mandamentos dos homens, se você participar de todo o cerimonialismo religioso, se você for um frequentador de templos construídos por mãos humanas, aí sim você, quem sabe no futuro, pode ser salvo. Então, a religião, na verdade, isso não é de hoje, né? Isso vem de séculos e séculos atrás. Ela se coloca como, eu sempre digo isso, aliás, né? Como a solução de um problema que não existe. Qual é o problema que não existe, irmão cristiano? O problema que não existe é você buscar as bênçãos de Deus e, consequentemente, buscar a salvação. Você não precisa disso porque Ele já fez a obra, Ele te deu pela graça. A palavra diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pegou? Não sou eu que estou dizendo, amado. É a palavra. Pela graça sois salvos, pela fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Ora, se é um dom de Deus e não vem de mim, como é que eu vou querer buscar algo que não vem de mim pela religião? Percebe? Então as pessoas acreditam que frequentando um templo construído por mãos humanas, e elas acham, inclusive, que Deus só se manifesta ali, é que através disso, e cumprindo os mandamentos que os homens inventaram, né? Então eu vou viver em proibições, em imposições, eu vou aqui cumprir o cerimonialismo todo, como eu disse agora há pouco, né? Para tentar ser salvo. E a pessoa pensa que a salvação vem por isso. Agora observe um detalhe importante. A palavra diz que Deus não habita. Você já leu isso? Nós já lemos isso aqui na palavra muitas vezes, né? Deus não habita, vou repetir, não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse conceito templário acabou em Cristo. Aliás, Cristo destruiu o templo de Jerusalém, né? Ele disse que aquele templo, que foi o templo maior da fé judaica, seria destruído. E aquele conceito templário, inclusive das sinagogas, também caiu por terra, porque Jesus disse o seguinte: a adoração que Deus quer é em espírito e em verdade. A mulher samaritana estava preocupada com o local de adoração, o local geográfico. Lembram-se disso? Senhor, nós acreditamos, nós os samaritanos, que a adoração é no monte, mais especificamente no Monte Gerizim, né? E os judeus dizem que é em Jerusalém, por causa do templo, né? Porque, na verdade, a adoração tinha que ter o templo como referência. Então havia essa disputa. Ah, é no monte? É no templo? Ela estava preocupada com o local geográfico. E Jesus falou o quê? Não. A adoração é em espírito e em verdade. Em outras palavras, a adoração não está restrita a um local geográfico. Ela é em espírito. A adoração, amado, é no teu coração, no teu espírito, na tua vida. O seu viver é adoração a Deus. Quando você faz o bem para alguém, você está louvando a Deus. Quando você é uma pessoa útil para o reino, quando você crê, você ora por alguém, você confessa uma bênção, chama a existência pela fé, tudo isso é algo que vem de Deus, do Espírito. Quando você ama o próximo, né, tudo isso é o que Deus nos mandou fazer. A palavra diz que o amor substituiu a lei, né? Então nós vivemos pela lei do amor, conduzidos pelo Espírito. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer uma vida religiosa, porque isso é se colocar como inimigo da cruz. Porque veja bem, amado, como eu falei agora há pouco, né? A religião se coloca como a solução de um problema que não existe. Porque você não precisa buscar bênçãos espirituais, buscar salvação, lutar para ser salvo. Não existe respaldo bíblico para isto. Mas as pessoas são levadas a crerem nisto, né? Porque a religião se coloca como a solução. Olha, vocês precisam buscar salvação. Onde vocês vão encontrar? Aqui na nossa denominação. Perceberam? Isto é se colocar como a solução de um problema que não existe. Nós somos a solução. Aqui vocês encontram a salvação. Não, a salvação foi em Cristo. Perceberam? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não tem relação com isso. As pessoas creem nisto. Eu vou ali naquele templo buscar a Deus. Não, amado, Deus habita em você. O que a palavra disse? O próprio Jesus disse, aliás, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou com eles. Onde estiverem. Por que Jesus falou isso? Porque a adoração é em espírito e em verdade. Perceberam? Ela não está ligada a um espaço geográfico qualquer, ou uma placa denominacional qualquer, ou uma religião qualquer, ainda que ela tenha o rótulo, repito, de cristã. Não basta ter o rótulo, tem que ter vida cristã.
Então, amados, em resumo, ser inimigo da cruz é estar no meio da religião. Perceba isso. Porque religião é contra a graça. Eles não aceitam a graça porque a graça diz o seguinte: o Senhor é que fez toda a obra e Ele deu pela graça. Ele deu gratuitamente. Gente, quantas vezes nós já lemos e estudamos isto aqui? Paulo fala, né? As coisas que Deus nos deu gratuitamente. Em Cristo, como eu acabei de falar, né? Em Cristo temos o sim de todas as promessas. Então, meus amados, nós já temos o sim de Deus. Todas as bênçãos espirituais, como o apóstolo falou, né? O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, veja, já temos tudo isso. Só que a religião diz o quê? Não, você tem que buscar. Jesus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Veja, isso é um sofisma religioso. Isto é ser inimigo da cruz. Porque você está dizendo que o que Jesus fez na cruz, na sua ressurreição e na vinda do seu reino, não foi suficiente. Porque, veja bem, se vocês pararem para pensar, é exatamente isso que a religião, de maneira geral, fala, só que eles falam de outra forma, né? Eles não falam assim tão abertamente. Mas quando você para pensar no raciocínio fundamental, é isso. Jesus fez a parte dele e você faz a sua. Mas, gente, onde que o homem tem mérito? Como é que alguém pode acreditar, e eu já acreditei nisso, né? Como alguém pode acreditar que você tem capacidade de fazer a sua parte para alcançar algo de Deus, e especialmente a vida eterna? Não, amados. O homem não tem capacidade em si mesmo alguma. Toda a nossa capacidade, o que o apóstolo Paulo disse? Toda a nossa suficiência e capacidade vem de Deus. Então a obra é dele, a glória é toda dele. Pela graça sois salvos, pela fé, não vem de vós, é dom de Deus. E é pela fé de Jesus em nós. Não é a nossa fé que nós decidimos ter, é a fé dele em nós. Percebe que tudo foi feito por ele? Isto se chama graça, gratuidade. Entende? Então você que hoje faz a obra de Deus, a verdadeira obra, né? Que é, como eu falei, vou repetir, é amar o próximo, fazer o bem, etc. Quando você faz isto, que é o chamado dos filhos de Deus, você está fazendo como consequência de quem você é, como consequência das bênçãos que Deus já te deu, a sua posição de filho, de filha de Deus. Percebe? Então, quando você está em graça e vive essa palavra, você está sendo amigo, amiga da cruz. Então, a religião não aceita a graça de fato. Veja, amados, vocês podem até frequentar certas denominações, certas igrejas, né? Que eles dizem que são da graça. Você pode perguntar para a maioria das lideranças se eles estão na graça, até mesmo lideranças católicas, né? Eu já vi padre católico pregando e falando da graça. Então a igreja católica fala da graça, as protestantes falam da graça, as sabatistas falam da graça, pentecostal, neopentecostal, tradicionais, todos falam da graça. Só que eles não aceitam a graça na prática. Porque eles falam da graça, e você diz assim, mas, abençoado irmão, a palavra diz que já fomos abençoados com todas as bênçãos. Aí ele fala, não, você tem que pagar o preço, você tem que fazer a campanha. Ah, a palavra diz que somos salvos pela graça. Não, mas não é bem assim, é pela graça, mas você tem que fazer a sua parte. Ué, que graça é essa? Graça pela metade? Você encontra respaldo na Bíblia para acreditar em graça pela metade? Isso não faz sentido. Se você tem a vida eterna e você é filho ou filha de Deus, você tem 100% pela graça. Por tudo que Jesus conquistou. Perceberam? Então, amados, foi o que eu falei no início. Você pensa que os inimigos da cruz estão muito distantes, mas não, eles estão muito próximos. Eles são aqueles que estão envolvidos em religiões. Percebe? Nós já fomos inimigos da cruz. Eu fui. Eu passei 20 anos da minha vida dedicado à religião. Assim, 20 anos contando desde a minha tenra infância, né? É claro que eu comecei a me dedicar de fato quando eu me tornei pré-adolescente, é que eu fui me envolver, né? Com música, com isso, com grupos e tal. Mas assim, se contar da minha vida desde criancinha, foram 20 anos envolvidos com o sistema e durante aquele tempo eu fui inimigo da cruz. Por quê? Porque eu não acreditava que a cruz tinha me dado tudo. Até porque ninguém me ensinava isso. Então eu achava que Jesus fez a parte dele ali, mas eu tenho que pagar o preço, eu tenho que lutar. Então era uma graça falsa.
Uma graça que dependia do meu esforço. Foram 20 anos nisso. Então, isto é se colocar como inimigo da cruz. É inimigo da graça, como eu disse. Não é a cruz como madeira, como objeto, né? É inimigo da obra de Jesus. É mentalmente, né, inimigo da graça. Você não aceita que a graça é 100%. Você acha que você tem que fazer a sua parte porque a religião te ensinou isso. Você tem que pagar o preço porque o líder religioso disse que é assim. Você tem que ser fiel nisso, fiel naquilo, porque é através da sua fidelidade é que você vai alcançar. Como eu disse, amado, você não alcança nada por isso ou por aquilo que você faz. Você já alcançou tudo de Deus. E o que você faz como consequência. Você faz por gratidão, faz por amor ao seu chamado, não para alcançar algo de Deus. Não, em Cristo já temos tudo. Nós que estamos conhecendo a palavra da graça, meus amados, estamos tendo de Deus uma oportunidade maravilhosa de conhecer a realidade do que Ele fez por nós. Ele morreu, ressuscitou, Ele trouxe o seu reino para que nós pudéssemos receber tudo por essa graça e pelo puro amor de Deus. Então, quando eu me coloco como alguém que pode conquistar algo de Deus pelo meu esforço, através de um templo construído por mãos humanas, através de campanhas, correntes, sacrifícios, eu estou me opondo à graça. Eu estou me opondo à cruz. E não é o que o sistema hoje religioso faz. Eles colocam as pessoas aprisionadas naqueles conceitos de paga-preço, de campanhas, de tudo mais, e faz o que você tem que fazer, e cumpre aqui o mandamento, e viva na proibição ou na imposição que o meu sistema, a minha convenção inventou, que você tem que viver para você alcançar algo de Deus. Não. Nós somos amigos da graça. Nós amamos a graça. Entende? E vivemos por ela. Perceba isso, tá? Então, amados, olha só. Vamos observar aqui um pedacinho, um trechinho do contexto do primeiro versículo. Nós lemos Filipenses 3,18. Vamos ler agora a partir do 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, ou seja, de acordo com a maturidade que recebemos de Deus, né? E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós alcançamos a maturidade de Deus. No caso ele, né? Ele havia alcançado uma grande maturidade, até porque o Senhor Jesus havia revelado a graça para ele no terceiro céu. Então ele falou, olha, nós alcançamos uma maturidade e nós devemos andar de acordo com ela. Agora, se vocês pensam diferente, e naturalmente ali na igreja dos Filipenses havia pessoas que pensavam diferente, Paulo fala, Deus também vai esclarecer vocês quanto a isso. Ou seja, se vocês ainda não entendem a graça, Deus vai esclarecer a mente de vocês. Amados irmãos, eu digo a mesma coisa para vocês. Hoje, pela misericórdia de Deus, veja, não é a minha capacidade, não é meu mérito, entendam isso, tá? Hoje eu já caminho estudando a palavra da graça há 25 anos. Nós estamos agora gravando e transmitindo ao vivo em janeiro de 2024. São 25 anos estudando a palavra da graça. Então, pela misericórdia de Deus, eu já alcancei uma maturidade de pelo menos 25 anos de estudo. E hoje, inclusive, meu coração é até muito mais paciente do que no início, né? No início, quando eu estava estudando a palavra, até porque eu era bem mais jovem, né? E os jovens são muito mais impetuosos, muito mais, claro, inexperientes. Então eu queria muito impor a graça e discutir e debatia. Hoje eu entendo isso aqui. Eu alcancei uma maturidade e eu ando de acordo com ela. E Deus, amados, através dessa revelação, me ensina a ser também longânimo e paciente com aqueles que ainda não alcançaram essa maturidade. Então, se alguém pensa diferente da graça que nós pregamos, tudo bem, eu recebo que Deus esclarecerá também a mente deles. Se é o seu caso que está ao vivo conosco agora, ou você está acompanhando pelo vídeo gravado no YouTube, entenda, se você pensa diferente hoje, Deus vai te esclarecer. Continue caminhando em graça, que Deus vai abrir o seu entendimento. 16 e 17. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Quando o apóstolo Paulo fala de padrão, ele está falando de doutrina.
Percebam isso, tá? É aquela história que ele falou também para os coríntios. Sejam meus imitadores. Tá? Então, andar de acordo com um padrão é imitar. E imitar é o quê, irmão cristiano? É imitar a doutrina, é seguir a doutrina. Eu pergunto para vocês, e quem já está caminhando em graça sabe muito bem disso. Qual era a doutrina que o apóstolo Paulo defendia? Ele disse: o Senhor me separou para defender o evangelho da graça de Deus. Então Paulo foi o pioneiro ministrador da graça. E ele fala: andem de acordo com este padrão que vocês receberam, o padrão da graça. Por quê? Porque naturalmente havia muitos religiosos que queriam impor aos filipenses, e não só aos filipenses. Nós vemos relatos nos Gálatas, na verdade, todas as igrejas ali, né? Elas recebiam mensagens do sistema religioso despregando ou desmerecendo o que a graça tinha revelado para eles, né? Então eles recebiam muitas mensagens e até muitos religiosos presencialmente ministrando outras palavras. Imagina essa situação, né? O apóstolo Paulo ia lá, pregava a graça, ou então alguém enviado por ele pregava sobre o evangelho, sobre tudo que Jesus fez, ou seja, sobre a cruz, né? A palavra da cruz. E aí as pessoas recebiam, as igrejas cresciam em graça, daqui a pouco vinham os religiosos, em especial aqueles que eram judaizantes, né? Eles queriam que as pessoas seguissem a lei, mesmo acreditando em Cristo. Observem isso. Esses eram os inimigos da cruz, aliás. Os religiosos. Percebam isso, gente. É a figura do que ocorre hoje. Hoje em dia, os religiosos perseguem quem prega a graça. Por quê? Porque eles não aceitam a graça. A religião é contrária, é inimiga da graça. Assim como a mensagem da graça era perseguida aqui, nesse contexto que Paulo está falando. Então ele fala: Filipenses, olha, sigam o padrão que vocês aprenderam. Ou seja, sigam o evangelho da graça que eu ensinei para vocês. Porque fora da graça é só mistura. São misturas de conceitos, né? Como se faz hoje. Dizem que pregam Jesus, que pregam a graça, mas misturam elementos religiosos no meio do evangelho. Gente, o que acontecia aqui com os filipenses, com os gálatas, com os romanos, etc., é basicamente a mesma coisa que ocorre hoje. São os inimigos da cruz, inimigos da graça de Deus no meio da igreja. Então o chamado da igreja aqui dos filipenses era seguir o padrão da graça de Deus, do evangelho da graça. Não dar ouvidos aos religiosos. E tanto que no início Paulo fala, né, vocês têm que ter cuidado com esses cães. Paulo usa esse termo, inclusive, um termo pesado. Vocês têm que ter cuidado com esses aí da circuncisão, porque a circuncisão verdadeira somos nós, que servimos a Deus em espírito. Isso está no contexto, no início do capítulo 3. Então Paulo está alertando aos filipenses porque havia muitos desses religiosos invadindo as igrejas com aquelas doutrinas, misturando Jesus com a lei, ou seja, misturando Jesus com religião, com cerimonialismo e por aí vai. Então, logo no início aqui do capítulo 3, o Paulo vem trazendo esse alerta: cuidado com esse pessoal da circuncisão. Ou seja, eram os judaizantes, os religiosos, né? Cuidado com esse povo, porque eles querem que vocês vivam em obras da lei, querem que vocês sejam religiosos, eles não querem que vocês sigam a Cristo com simplicidade. 18. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Repito, são inimigos da graça. Eram pessoas aqui que queriam que as igrejas vivessem religiosamente, seguindo a lei de Moisés, os mandamentos de homens, né? As tradições dos fariseus, etc. Eles queriam que as pessoas, mesmo crendo em Jesus, fossem religiosas. Agora observa o 19. O destino deles é a perdição. Nós já vamos entrar nisso com mais detalhes, tá? O destino deles é a perdição. O Deus desses religiosos é o estômago, ou seja, seus próprios apetites, né? E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. É o que mais vemos por aí hoje, inclusive, né? E só pensam nas coisas terrenas. Daqui a pouco vamos desenvolver isso aí, tá? Então, amados, vejam, no início aqui do capítulo, né, como eu falei, do capítulo 3 da carta aos Filipenses,
Nós vemos o apóstolo Paulo falando dos religiosos, né? E vemos o apóstolo Paulo descartando a sua posição religiosa. Porque Paulo, antes do evangelho, ele era fariseu. Ele era um grande defensor da lei, das práticas da lei, um conhecedor profundo dos mandamentos da lei. Mas o apóstolo Paulo, gente, chegou a dizer que a religião dele era esterco. Olha só o termo que ele usou. Tudo que eu vivi na religião, e ele fala, né? Eu era judeu, etc., fariseu e tudo mais. Tudo isso para mim hoje é esterco. Eu abri mão de tudo isso para viver Jesus. Percebe? Para ser amigo da cruz. Inclusive o próprio Paulo também, né, foi inimigo da cruz no início. Paulo perseguiu a igreja, então ele foi inimigo da graça, inimigo da cruz. Mas Deus abriu o entendimento dele, revelou a graça para ele e o colocou como apóstolo dessa graça. Olha que coisa maravilhosa, que transformação tremenda, né? Então, abençoados, entendam isso. Viver a graça é você valorizar a cruz. É você dizer não para obras de lei, obras religiosas. É você dizer não para toda a mistura, né, todo o sincretismo que é feito entre a fé genuína em Jesus e todas as obras da lei que estão impregnadas nas igrejas. Irmão Cristiano, existem obras da lei no meio das igrejas hoje? Gente, é o que mais tem. E vou deixar na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você que está assistindo a esse estudo pela gravação, você vai encontrar na descrição do vídeo um estudo a respeito das obras da lei dentro das chamadas igrejas. Você vai entender muito bem isso. Porque eu vou repetir o que eu disse no início. Eles dizem que estão na graça. Toda e qualquer denominação, todo líder diz que está na graça. Mas, na verdade, eles negam a graça. Quando eles colocam as pessoas debaixo de obras de lei, quando eles dizem que as pessoas não são salvas, que elas têm que pagar o preço para alcançar isso e aquilo de Deus, eles estão negando o que Jesus fez. Percebam isso, tá? Então, meus amados, por que a palavra da graça é a genuína palavra? Porque ela é a palavra que evidencia a cruz em todos os seus detalhes. Nós não falamos da cruz apenas o que é bom para nós, vamos dizer assim, apenas o que é conveniente, né? Porque as pessoas, no meio geral aí, falam muito da cruz, mas só o que é conveniente. Agora, quando se fala da graça, aí não, é uma graça relativa. É mais ou menos graça. Não, é graça, mas se você não fizer a sua parte, se você não pagar o preço, se você não frequentar, se você não... Enfim, né? Então é uma graça meio não, né? Totalmente fajuta. É graça da boca para fora. Não, amados. A palavra da graça é a mensagem da cruz. Paulo falou isso, né? Ele pregava a graça e ele disse, a minha mensagem é a mensagem da cruz, porque ela evidencia o que a cruz fez. Ela diz o que a cruz fez. Sabe o que a cruz fez? Ela salvou todos os filhos de Deus. Repito, quando eu falo de cruz, claro, estou falando de Jesus e da sua obra, né? Tá? É bom sempre frisar isso, né? Então, Jesus e a sua obra perfeita de morte e ressurreição, ele trouxe o seu reino, inclusive, posteriormente. Tudo isso que ele fez para dar, pela graça, todas as bênçãos aos eleitos do Senhor. Então, amados, a palavra da graça é a palavra da cruz. Veja, se uma palavra não coloca a cruz em evidência, ou se ela apenas relativiza o que foi feito na cruz, não é evangelho, não é palavra da graça. Eu não posso relativizar a cruz. Entende? Ah, Jesus morreu na cruz, mas... Esse mas é que é o grande problema. Ah, Jesus morreu na cruz, glória a Deus, mas... Se você não for fiel, se não frequentar, se não sacrificar, se não fizer campanha, se não der o seu tudo... Entende? Isso não é graça. Vejam só, amados, como é que Paulo chama o seu evangelho, a sua palavra, que ele pregava, a palavra da graça. Olha só como ele denomina, como ele rotula essa palavra. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. Pois a mensagem da cruz, reparou nesse detalhe? É a mensagem que o apóstolo pregava, a mensagem da graça, a palavra da cruz. É loucura para os que perecem. Existem os que perecem, são os da perdição, né? Como eu falei, já vamos desenvolver um pouco isso aí.
Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? É o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha que palavra, hein? Aqui Paulo está citando Isaías, né? Versículo 20. Olha o 20. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Opa! Por que Paulo fala do mestre da lei? Justamente por aquilo que eu acabei de falar. Aquelas pessoas que defendiam as práticas da lei, ou seja, práticas religiosas, no meio da fé cristã, eram mestres da lei muitas vezes. E eles vinham com aquele raciocínio, com aquela sabedoria religiosa que é mundana. Eu falei no início, religião é mundo. Religião não tem origem em Deus. Então Paulo pergunta, onde está o sábio? O sabichão, né? Aquele que sabe muito. Cadê o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Muitos davam muita atenção às filosofias humanas, né? Especialmente os gregos, né? Então Paulo pergunta, onde estão todas essas sabedorias? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Vocês devem se lembrar quando nós estudamos a respeito do espírito do mundo. E eu disse, uma das manifestações desse espírito do mundo é o conhecimento religioso. Porque uma vez que o conhecimento religioso não tem origem em Deus, ele vem da carne. Se ele vem da carne, ele é do mundo. Vocês devem se lembrar disso, né? Então perceba que Paulo inclui aqui a religião como algo que é mundano. Tremendo, né? 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, claro que não. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que coisa linda, né? Eu acredito até que Paulo estava sendo até irônico aqui, né? Porque muitos não aceitavam a palavra do evangelho porque queriam sabedoria, queriam ouvir os mestres da lei, os mestres filósofos. E Paulo fala, tudo isso não revela Deus. Isso é coisa mundana. Então, foi a loucura da pregação que salvou a mente de vocês. Que coisa linda, né? Maravilha. 22 e 23. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, olha só, pregamos Cristo crucificado. Vamos parar um pouquinho aqui. Irmão Cristiano, o que é pregar Cristo crucificado? Mais uma vez, é pregar a cruz. Por isso que nós lemos aqui no início desse trecho a mensagem da cruz. Ou seja, é pregar Cristo crucificado. Em outras palavras, é pregar as consequências da crucificação de Jesus e de sua ressurreição. E quais são as consequências? Ou qual é a consequência? É a graça. Ele morreu para cumprir toda a lei, ressuscitou para a justificação do povo de Deus e para dar tudo gratuitamente. Então, pregar Cristo crucificado não é você fazer como na Igreja Católica faz, né? Fazerem uma veneração daquela imagem onde há uma cruz e a figura de um homem pendurado ali representando Jesus, e você andar com isso pendurado no pescoço ou colocar isso na parede da sua casa. Não, gente. Cristo crucificado é o resultado do que ele fez. É a sua obra. Então, não é muito melhor você conhecer a obra de Jesus, você entender o que ele fez e conhecer a sua graça, do que você viver com um suposto Cristo pendurado no seu pescoço? E veja, eu falo isso com todo respeito, tá? Porque eu não estou aqui para atacar a sua religião, amado. Eu estou aqui para falar a verdade do Evangelho. Então, pregar Cristo crucificado é pregar o conhecimento do que Jesus fez, é pregar a sua graça concedida por meio da sua obra. É o que nós tentamos e buscamos fazer aqui da melhor maneira possível. Nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 24. Mas para os que foram chamados, e glórias a Deus que nós fomos chamados, porque nós não tínhamos capacidade alguma,
Então o Senhor nos chamou pela sua graça e misericórdia. E para os chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E para nós o que importa aqui é a sabedoria de Deus, é Cristo, é o Evangelho, é a palavra da graça, é a cruz e a ressurreição de Jesus. Porque fomos inimigos da cruz, a maioria de nós. Não todos, mas a esmagadora maioria veio de alguma religião. E toda religião é contrária à cruz, mesmo aquelas que dizem pregar Jesus. Aprendam isso. Vou dizer, vou repetir, vou falar mais uma vez o que eu disse no início. Os inimigos da cruz estão mais próximos do que pensamos. Entende? Eles estão ao nosso redor. E durante alguns anos, nós que estamos na graça, hoje estivemos naquele meio. Também sendo inimigos da cruz, não aceitando a graça de Deus. Muitos estão aí com essa realidade. Eles não aceitam a graça, alguns não aceitam totalmente, outros não aceitam em parte. O fato é que isso posiciona qualquer um como inimigo da graça de Deus. Agora eu quero falar uma coisa muito importante. Há dois inimigos da graça. Aqueles que são inatos, ou seja, que nasceram inimigos de tudo que é de Deus, tudo que é espiritual. Eles são da perdição. E aqueles que são inimigos circunstanciais. Vamos observar o apóstolo Paulo falando dos inimigos da cruz, que são inimigos inatos da cruz. Filipenses 3,19, mais uma vez. O destino deles, como nós já lemos no contexto, são os inimigos da cruz. Paulo fala, o destino deles é a perdição. Por quê? Porque eles são filhos da perdição. Perdição no grego é destruição. Ou seja, eles serão destruídos. Pegou? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Ou seja, os seus apetites, né, suas vontades carnais, né? E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Vamos ver essa primeira característica aqui? O seu destino é a perdição? Romanos 9, 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Ou seja, existem pessoas que são vasos da ira, preparados para a perdição. São da ira, são perdidos de fato e de verdade. Eles são inimigos da cruz inatos. E veja, abençoados, há muitos que estão aí com o rótulo de crente. Inclusive muitas lideranças. Abençoados, olha, tem gente que é líder religioso aí e nem sequer acredita em Deus. Nem sequer crê em Deus. Ele está ali numa liderança religiosa por conveniência, se é que vocês me entendem. Perceba esse detalhe. Eles são inimigos verdadeiros da cruz, porque eles só pregam o seu interesse, e eles são da perdição. A origem deles é a perdição. Eles não têm absolutamente nada de Deus. São vasos da ira. Vocês acabaram de ler comigo. Preparados para a perdição. Irmão cristiano, eu quero entender isso. O que é ser preparado para a perdição? Eu não estou entendendo muito bem isso. Há pessoas, então, que nascem com esta condição? Sim. Vou deixar na descrição do vídeo dois links de duas playlists nossas no YouTube que falam de eleição e predestinação. Vou deixar dois links. O primeiro é uma trilogia. E o segundo são os nossos estudos completos, todos os nossos estudos, né? Então, se você não entende o assunto, eu te convido a assistir a trilogia. São 3 estudos que dão uma base muito grande para esse raciocínio. E depois, se você quiser se aprofundar, assista aos demais estudos do segundo link. Vale a pena investir o seu tempo, você vai ganhar muito em conhecimento se você estudar. Vale muito a pena, tá? Então, esses são inimigos inatos. Eles são contra a cruz porque eles não têm nada de Deus. Não é apenas uma questão de ignorância, é uma questão de origem. Percebe?
E aí, qual é a segunda característica que Paulo fala? O Deus deles é o estômago. Ou seja, o que os direciona, a adoração deles, entre aspas, são os seus próprios apetites. É a sua carnalidade, são os seus desejos terrenos. Eles não têm nada de Deus. Romanos 16, versículos 17 e 18. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Vamos lá. Irmão Cristiano, qual o ensino que eles aprenderam de Paulo? Mais uma vez, o Evangelho da Graça. Paulo era o ministrador da graça, foi o pioneiro. Entende? E Paulo fala, cuidado com aqueles que se levantam contra o Evangelho que eu falei para vocês. Afastem-se deles. 18. Pois essas pessoas, olha só, não servem a Cristo. É aquilo que eu falei agora há pouco. Há muitos que têm rótulo de cristão, são líderes, são grandes pregadores, são eloquentes, tudo mais, mas eles não servem a Cristo, porque eles são da perdição. Entende? São falsos profetas. Percebam isso. O nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Ou seja, eles servem ao seu próprio ventre, em outras versões, né? Por meio de palavras suaves e bajulação, eles enganam o coração dos ingênuos. É o que nós mais vemos por aí. Quantas pessoas são enganadas com essa maldição chamada teologia da prosperidade? Essa maldição de faça campanha e seja abençoado. Dê aqui o seu tudo no envelope, você vai ter uma conta bancária recheada. Você vai comprar o seu carro do ano. Você vai ser isso e aquilo. E eu te pergunto, onde o Evangelho promete isso? Não é que seja errado você ter bens materiais. Só que a sua vida com Deus não tem que estar pautada nisso. E a grande maioria no sistema religioso está assim. Eles vão para as chamadas igrejas buscarem a Deus, entre aspas. Mas, na verdade, eles estão buscando agradar o seu próprio ventre. Porque eles querem o bem material. Eles vão lá fazer a campanha para alcançarem algo material de Deus. Perceberam isso, abençoados? Quantos estão assim? São inimigos da cruz. Alguns são inatos, como eu falei. Alguns nasceram para isso. E eu viso muito a liderança nisso. Muito. Eu não viso nem muitos irmãos. É claro que há pessoas no meio do rebanho, né, entre aspas, que também são da perdição. Não tem nada de Deus. Agora eu foco muito nas lideranças, nos enganadores. O que mais tem? Como acabamos de ler, né? Por meio de palavras suaves, né? Bajulações, eles enganam os corações dos ingênuos. Eles não servem a Cristo, eles servem ao seu ventre, seus próprios apetites carnais. E Paulo falou mais, essas pessoas, os inimigos da cruz, inatos, eles se gloriam daquilo que deveriam se envergonhar. Bom, eu acho que eu não preciso explicar isso, é muito claro, né? Eles se gloriam de tudo que não presta. Eles se gloriam de uma mensagem falsa. Eles se gloriam de uma teologia de prosperidade, onde colocam as pessoas para adorarem bens materiais e não ao próprio Deus. Eles se gloriam de imundícies e tudo mais, porque eles são inimigos da cruz desde o nascimento, inatos. Qual é a outra característica que Paulo fala? Eles só pensam nas coisas terrenas. Amados, por que os inimigos da cruz inatos só pensam nas coisas terrenas? Porque a origem deles é aqui. Eles não são do céu. Você que é filho de Deus, eleito de Deus, você é filho de Deus, você pertence ao céu. O Paulo fala, né? A nossa cidade está nos céus. Por quê? Porque a nossa cidade é a nossa origem espiritual. Agora, aquele que é só terreno só pensa em coisa terrena. Percebe? Essas pessoas só falam de bens materiais porque eles são assim, eminentemente ou somente carnais, né? Eles são somente carnais, só pensam em coisas dessa vida terrena. É a característica dos inimigos da cruz, que são inatos, são da perdição. 1 Timóteo 6, 3 até o 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina, então observem, amados, que há uma doutrina de Jesus que ela é sã. Ou seja, ela é uma doutrina
saudável, límpida, perfeita, é o Evangelho. Se alguém ensina qualquer doutrina fora do Evangelho, ou seja, fora da palavra da cruz, e não concorda, né, com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, piedade aqui pode ser traduzida por devoção, né, a pessoa que é devota a Cristo de verdade, né? Então o envolvimento com o Evangelho, com o reino de Deus, a mensagem tem que estar relacionada a isso, com a nossa piedade para com as coisas de Deus. Qualquer coisa fora disso não está em Deus, não é sã doutrina. 4. Quem não prega, em outras palavras, é assim, que Paulo está dizendo. Quem não prega sobre a graça de verdade é orgulhoso e nada entende. Mas, irmão Cristiano, eu conheço um padre, ele prega muito bem. Ele estudou por 30 anos a teologia católica. Tudo bem, gente, ele pode ter estudado, mas ele nada entende de evangelho. Eu fui um grande estudioso na época que eu era religioso. Eu vivia com a Bíblia e com os livros debaixo do meu braço. Eu fui professor de classe, escola dominical e tudo mais. Eu nada sabia. Porque religião é sabedoria humana. E eu era, assim, orgulhoso e não sabia de nada. Esse é o ponto. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, os debates, né? Que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas. Veja o 5. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Gente, quantos aí aparentam ter conhecimento de Deus, mas são privados da verdade? Porque não pregam a cruz, não falam do que Jesus fez, não falam da gratuidade da obra de Deus para conosco. Só falam de campanha, de bens materiais, de paga o preço, frequenta o templo, dá o seu tudo, faz e acontece para você tentar ser salvo. São pessoas privadas da verdade. Ah, mas aquele bispo ali fez teologia, ele estudou 20 anos para ser pastor, aquele estudou 25 para ser padre, aquele... Não importa. É soberbo e nada sabe. Você acabou de ler comigo. São pessoas privadas da verdade, os quais pensam que a piedade, ou seja, a vida com Deus, a devoção a Cristo, é fonte de lucro. Bom, acho que não preciso explicar isso aí, né? Quem tem a mente da perdição, carnal, só pensa em coisas materiais, gente. São da perdição, nasceram para a perdição. São vasos de desonra, como nós lemos no capítulo 9 da carta aos Romanos. Os filhos de Deus pensam nas coisas do alto. Irmão Cristiano, o que é do alto? É uma referência às coisas espirituais, ao reino de Deus. Colossenses 3, versículos 2 e 3. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês estão entendendo, amados? As pessoas, elas têm, ou são levadas, né, a terem essa tendência na religião de pensarem muito mais em coisas terrenas do que em coisas espirituais. A maioria hoje aí fora só prega a teologia da prosperidade, só prega autoajuda, essa coisa de venha, você vai conquistar, você é importante, porque você vai alcançar, porque isso e aquilo, e a adoração verdadeira a Deus você não vê. O teu chamado é adorar o Senhor em espírito e em verdade com a sua vida, não é ser religioso e viver pensando em coisas materiais. Pensem nas coisas que são do alto, não da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Ô, abençoado irmão, abençoada irmã, você está morto para esse mundo. Você vive aqui biologicamente, mas você está morto para tudo isso aqui. O que você vive é Cristo. Não foi o que Paulo falou? Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque, na verdade, você já está morto. Mas vivo para Deus. Para sempre. Perceba isso. Pense nas coisas do alto.
Não se apegue, amados, em demasia a coisas materiais. Isso é a mente carnal. É quem é inimigo da cruz desde o nascimento. São os inimigos da cruz inatos. Agora, evidentemente, como eu disse agora há pouco, existem dois tipos de inimigos da cruz. Os inatos e os circunstanciais. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que estão inimigas da cruz por ignorância. Repito, como é o meu caso, é o caso de tantos irmãos que hoje estão em graça, né? Há irmãos que nos relatam isso. Abençoado, eu estive, né, há 30 anos na religião. Eu vivia pagando preço, eu vivia preocupado com a minha vida, com o meu futuro, com a minha eternidade. Então, enquanto a pessoa estava ali, ela não cria na graça 100%. Ela até podia ouvir da graça, eventualmente, na chamada igreja. Mas ela não cria, porque ela queria pagar o preço para tentar alcançar o que já tinha sido dado para ela de graça, por Deus. Entende? Então a pessoa ficou 30 anos, 35, 40, 20, 10, como inimiga da cruz. Mas era uma inimiga circunstancial, porque, na verdade, essa pessoa era e é eleito de Deus, né? Só que ela estava no engano, assim como há muitos irmãos que são filhos e que estão na religião hoje por engano, porque ainda não tiveram a oportunidade de ouvir sobre a graça e viver 100% essa graça, absorver 100% o que Jesus fez por nós. Então, eles estão, por assim dizer, né, estão inimigos da cruz, mas são inimigos circunstanciais. Então, eu fui inimigo 20 anos, minha esposa também tantos anos como religiosa, que foi, e tantos outros irmãos. Mas hoje, pela misericórdia e graça, o Senhor abriu o nosso entendimento, limpou a nossa mente, batizou a nossa mente, né, com o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo pela palavra, e nos posicionou como amigos da cruz, ou seja, amigos da graça de Deus. Que privilégio que o Senhor nos deu. Que descanso Ele nos deu. Entende? Então nós fomos inimigos da cruz, mas fomos inimigos circunstanciais, assim como muitos hoje são. Agora, existem aqueles que são da perdição mesmo, nunca serão amigos da cruz. Principalmente aqueles que lucram com a fé. Principalmente esses, né? Então, amados, nós que estamos debaixo da palavra da graça, somos amigos da cruz. Sabe, como eu falei agora há pouco, né? Acabei de falar, a nossa mente foi lavada pela palavra da cruz. Entende? Então, nós não vivemos mais preocupados em obras de lei, em sacrifícios religiosos. A nossa preocupação é cumprir o nosso chamado, de fazer o bem, de amar o próximo, de fazer diferença na vida de alguém. Sabe, é isso que Deus nos chama, sermos luz do mundo e sal da terra. Os amigos da cruz se preocupam com isso. Os inimigos, sejam eles inatos, sejam eles circunstanciais, eles se preocupam com religião, com pagar preço, com frequentar templo e participar da cerimônia e da campanha e se mostrar melhor e mais santo. Tem muita gente que é assim, né? Se mostra mais santo, aquela aparência de santidade, aquela coisa toda, e no fundo é um sepulcro caiado, como Jesus falou. Por fora está pintado e limpo, mas por dentro é podre. Quantos são assim? São inimigos da cruz. Nós somos amigos do Calvário, ou seja, do que Jesus fez no Calvário, né? E nós, como amigos do Senhor, claro, temos também as nossas características. Vamos ver algumas aqui, alguns exemplos. Eles são perseguidos por causa da cruz. É o caso de quem está em graça, amados. Vocês podem notar como a religião persegue quem está em graça. Persegue por causa da cruz. Entende? Então os amigos da cruz são perseguidos por causa dela, mas eles se gloriam na cruz. Gálatas 6, versículos do 12 ao 14. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, ou seja, de maneira religiosa, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os religiosos queriam isso. Olha, vocês precisam se circuncidar porque vocês precisam estar alinhados à lei para que não sejam perseguidos. Era um dos argumentos que eles usavam, né? Para que as pessoas se submetessem às obras da lei.
Olha, circuncidem-se para que vocês não sejam perseguidos. Mas, amados, ser perseguido por causa da palavra da cruz é uma honra, é uma glória. Percebe? É algo maravilhoso. 13. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Ou seja, era só uma hipocrisia, né? Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Ou seja, se gloriarem na religião, no fato de serem judeus, no caso aqui desse contexto histórico, né? 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz. Pegou? O teu chamado como filho de Deus, filha de Deus, é se gloriar 100% na cruz. Ou seja, se gloriar na obra de Deus, se gloriar na graça de Deus, não na religião que você exerce. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Lembra-se do que eu falei agora há pouco? Já estamos mortos, porque ao morrer na cruz, todos os filhos de Deus foram crucificados ali. Então você já morreu para o mundo, para o pecado, para tudo que envolve esse mundo que nos cerca, religião. Você morreu para isso. Você é filho de Deus. Então você vai ser perseguido por causa da cruz? Sim, mas é uma glória. Você vai, inclusive, se gloriar na cruz. E uma outra característica muito importante: os amigos da cruz dizem não às obras da lei. Gálatas 2:21, para encerrar. Não anulo a graça de Deus. Quantos hoje vivem anulando a graça? Porque vivem em caminhos religiosos, em obras da lei disfarçadas de obras da graça. Quantos? Durante 20 anos eu anulei a graça na minha vida, porque eu era um inimigo circunstancial da cruz. Mas hoje não. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, e aí você pode substituir lei por religião, porque a lei era a religião que imperava ali no contexto, mas toda e qualquer religião, ela é prejudicial, ela anula a cruz e a graça. Então, se a justiça vem pela religião, seja ela qual for, Cristo morreu em vão. Porque, veja, se eu tenho que pagar o preço para ser salvo, eu tenho que lutar, e frequenta templo, e sacrifica, e faz campanha, etc. Faço a minha parte e luto para cá, para lá. Jesus morreu para quem, então, se eu tenho que fazer tudo isso? Percebeu? O teu chamado é viver a graça, para você ser 100% amigo da cruz, amigo do que Jesus fez, e receber na sua vida e viver as consequências disso. Viver liberto do sistema religioso. Viver realmente para Deus, realizando a sua verdadeira obra. Fazer o bem, amar o próximo, orar pelas pessoas, falar de Jesus, não religiosamente, mas de acordo com o Evangelho, né? Falar de Jesus e de suas conquistas para as pessoas. Enfim, é ser luz do mundo, é ser o sal da terra. Esta é a verdadeira obra de Deus. E nós que estamos, então, sendo guiados, e para sempre seremos guiados pela verdadeira palavra da graça, nós somos amigos dessa revelação e louvamos a Deus por ela. Graças a Deus pela revelação do verdadeiro Evangelho. Amém.